Vamos ler do 10. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 1, do 10 a seguir. Não vamos demorar muito, né, irmãos? Aqui é a Igreja Pentecostal Missões em Cristo. E estamos aqui trazendo a palavra de Deus para o coração das igrejas e dos irmãos que estão ao alcance a nossa voz. Então, quero também lembrar aos ouvintes, né, dia 15, 16, 17, nós estaremos aqui na festividade do 8º aniversário desse ministério, aonde vai estar os pregadores que vai trazer a mensagem de Deus nessa festividade, e nós estaremos aqui em culto de ação de graça ao Senhor pela existência desse ministério, que é para a honra e glória do Senhor e finalidade ganhar alma para o reino de Deus. Então leamos, diz assim a palavra de Deus: divisões na igreja. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, para que sejais unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. A respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Coré que há contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, e eu de Ceifa, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizado em nome de Paulo? Dou graça a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que foste batizados em meu nome. Batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Pois Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não com sabedoria de palavra, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está, ó sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conhece a Deus por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Podeis sentar e trovada de palmas para Jesus. Bem forte as palmas para o Rei. Glória a Deus. Amados irmãos, nós sabemos que Corinto era uma cidade dos gregos, né, lá na Grécia. E era uma cidade, irmãos, muito importante. Uma cidade que era de comércio, era de porto, e era bastante movimentada com povos diversos. Coríntios, movimentado diverso, tinha várias culturas sobre o povo de Coríntios. E nós sabemos também que era uma cidade riquíssima, cidade onde tinha pessoas intelectuais, tinha pessoas ali até famosos, e
Coríntios também era chamado cidade de prazer. Ali havia, meus amados irmãos, grandes devassação. O que é isso? Havia grandes prostituições fisicamente e prostituições também religiosamente, em adorar vários deuses. E o negócio lá era tão sério, se alguém dissesse lá que alguém era corintizado, era chamado de devasto, que hoje podia se chamar de prostituta ou prostituta. Se falasse, ia lá, fulano é corintizado. Estava rebaixando a pessoa. A coisa lá era sério. Amados, era sério. E pela misericórdia de Deus, o grande missionário do Senhor, o apóstolo Paulo, o missionário dos gentios, foi lá pelo Espírito Santo e constituiu a igreja do Senhor. Lá formou a igreja do Senhor. E pela igreja do Senhor ser formada lá, meus amados, várias pessoas aceitaram o Senhor Jesus. Pessoas de várias culturas, pessoas intelectuais, até os judeus que ainda não haviam reconhecido Cristo como Salvador, ali na igreja de Coríntios, ali tinha eles também. E tinha também até mesmo os escribas que haviam se convertido. Mas por eles se haver se convertido, eles se converteram naquele momento, meus amados, fisicamente. Aceitaram o evangelho fisicamente. Aí alguém fala, mas como assim? Quero dizer fisicamente, porque eles entraram lá, eles não deixaram o evangelho de arrependimento transformar a vida deles. E então o que aconteceu? Aconteceu que o apóstolo Paulo deixou lá uma família que realmente havia recebido Jesus de todo o coração. Uma família que havia, meus amados, se arrependido, se envolvido na palavra do Senhor. E nesta família existia uma mulher por nome Cloé. E esta mulher era uma mulher fervorosas. Aí às vezes tem pessoas que não entendem que o apóstolo Paulo, ele também trabalhou com mulher, trabalhou sim. E esta mulher fervorosa, meus amados irmãos, ali ela vendo que a igreja, havia partidário dentro da igreja, ela ficou ali inconformada, ela ficou, meus amados, ali, sem ali entender aquilo, não aceitando aquilo, e vendo a espiritualidade da igreja caindo, a família dela vendo também a espiritualidade da igreja caindo, até que eles não aguentaram. Quando o apóstolo Paulo chegou lá, ela chegou e falou para o apóstolo Paulo, olha, aqui está acontecendo divisão, está acontecendo uma contenda tremenda, há partido que diz que é do Senhor, há partido que diz que é de Ceifa, que é Pedro, e outro diz que é de Apolo, e outro diz que é de Cristo. Está uma coisa terrível. Olha, aquela graça que nós sentíamos, que nós recebemos ali, os dons do Senhor, o Espírito Santo, nós já não conseguimos sentir mais, nós sentimos peso quando nós chegamos na igreja. O coração, apóstolo, fica ali batendo forte, muitas vezes causa ira, muitas vezes dá vontade de falar, é uma coisa terrível.
razoável, não dá mais para prestar culto ao Senhor. O apóstolo Paulo, ouvindo aquilo, começou a instruir ao povo de Coríntio se Cristo estava dividido entre eles. Resumindo, aí ele falou: olha, bem que eu não batizei nenhum de vós, a não ser da família de Estefo e de Gaio, e ali foi falando acerca do batismo. Então, meus amados, o apóstolo Paulo já chegou quebrando pau, já chegou falando com eles para que eles tirassem esta contenda, essa divisão do meio da igreja. Aí o apóstolo Paulo começou: pois Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não com sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Louvado é o nome do Senhor. Ali o apóstolo, ele logo mostrou o evangelho da cruz. Ele mostrou que ele não foi enviado para mostrar o evangelho da cruz. Evangelho da cruz é o evangelho do arrependimento. Arrependimento é o quê? Arrependimento é você, é nós não termos mais prazer nas coisas do mundo. É nós não queremos mais nos envolver com as coisas do mundo. Então o apóstolo Paulo falou: olha, vós esqueceram do evangelho da cruz. Era isso que ele estava dizendo. Então ele continuou: pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentistas. Oh, louvado é o nome do Senhor. Então o apóstolo Paulo ali já começou a entrar na intelectualidade daqueles homens que eram bárbaros, os filósofos, porque ali em Coríntios tinha todo esse tipo de pessoas. Coríntios não era uma cidade qualquer não, era uma cidade, meus amados, que ali estava os grandes intelectuais. E na igreja de Coríntios, eles ali estavam também. Ali estavam os gregos filósofos. Nós sabemos que até hoje os filósofos, eles tentam provar que não há existência de Deus. Uns diz que o homem veio do macaco, isso é eles, porque eu sei que eu vim do pó da terra e com o sopro de Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E outros diz que com a evolução os macacos ali se tornou ser humano. Se com a evolução os macacos se tornou ser humano, não era nem para existir mais macaco, era para todo mundo ser humano. Por que existe ainda macaco? Oh, meus amados, conta a incredulidade. Oh, louvado é o nome do Senhor. Então o apóstolo Paulo ali começou a entrar ali na psicologia dos grandes sábios que estava trazendo contenda dentro da igreja. Estava também o apóstolo Paulo ali mostrando para os judeus, aqueles que pediam sinais. Quem sabe que ali eles falavam: olha, cadê o sinal desta igreja? Eu quero ver sinal, eu quero ver fogo cair do céu. Estava este partidário. Aí outros falavam: não, o apóstolo Paulo, eu já creio que os gregos eram do lado do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, ele era intelectual. O apóstolo Paulo, ele era também, meus amados, poliglota. Era homem que tinha grandes faculdades. Então ele agradava aos gregos. Eu já imagino que Ceifa, que é o apóstolo Pedro, ele já agradava, quem sabe ali até mesmo os judeus, porque o apóstolo Pedro, ele trazia os grandes sinais.
mais, e ali outros já era para o lado também do Apolo. Creio eu que até o que era dos Apolo eram os escribas e os próprios judeus, que Apolo, ele tinha poder nas suas palavras, mas tinha aqueles que eu creio que era da família de Coré, ainda que não se misturou, mas dizia: eu não sou de Paulo, Paulo é homem como eu não sou de Pedro, Pedro é homem como eu não sou de Apolo, Apolo é homem como eu, é ser humano como eu, mas eu sou de Cristo. Mas até este estava partidário. Então a família de Coré não aguentava isso, porque dentro da igreja tem que estar todo numa só unidade, tem que estar todo num só pensamento, tem que estar todo num só batismo, tem que estar todo numa só doutrina. Então falou para Paulo: eu quero dizer, se Coré fosse no dia de hoje, a família dela fosse no dia de hoje, alguém ia chamar ela de fofoqueiro. Amados, fofoqueiro, aquele que está falando o que está acontecendo atualmente, não é fofoca. Fofoca é aquilo que fala que não está acontecendo, mas aquilo que está acontecendo é um aviso. Mas para quem não tem a graça de Deus, ia chamar de fofoqueiro no dia de hoje. Aleluia, Deus. Então, amados, o apóstolo Paulo ali começou a mostrar para eles o evangelho da cruz, porque o evangelho da cruz é poder de Deus. E o apóstolo Paulo começou a falar sobre a sabedoria de Deus, que a sabedoria de Deus é loucura para os gregos, e a fraqueza de Deus é loucura para os judeus. Que sabedoria é essa? Que sabedoria de Deus é essa? Amados, uma vez que um ser humano, uma vez que nós estávamos lá fora, que nós estávamos no nosso próprio entendimento, que nós estávamos na nossa própria sabedoria, para o homem nós éramos até vistos, às vezes como alguém, muitas vezes como ninguém, porque nós estávamos no curso deste mundo. Mas uma vez que aceitamos o Senhor Jesus, aqui que vem, meus amados, a pregação. Uma vez que aceitamos o Senhor Jesus, uma vez que entramos no evangelho do arrependimento. O evangelho do arrependimento é aquilo que o homem, a mulher aceita o Senhor Jesus e nasce de novo. Nasce um novo homem, nasce uma nova mulher que pecava, agora não peca mais, agora anda na presença do Senhor. E quando isso acontece, se chama sabedoria de Deus. É verdade, quando uma mulher, quando um homem está no curso desta vida, no curso da prostituição, que era a igreja de Coríntios, no curso, meus amados irmãos, das contendas, que era a igreja de Coríntios, que quando está no curso, meus amados irmãos, da prostituição, do adultério, que era a igreja de Coríntios, eles adulteravam tanto fisicamente em corpo com corpo, como adulterava em se dobrar o joelho diante dos deuses mitológicos. Isso também é adultério. Assim estava a igreja de Coríntio. Então, quando eles viam, vamos colocar a família de Coré, a família de Coré não aceitando essas coisas, essas vaidades, esses pecados, eles falavam: eles são loucos, sabe o que é? É loucura de Deus. Nós se tornamos loucos por Deus, se tornamos malucos pelo Senhor. Por que maluco pelo Senhor? Porque agora nós não fazemos o que nós fazíamos mais. Agora nós não estamos misturados como a igreja de Corinto estava misturado com mitologia, como a igreja de Corinto estava misturado com a cultura dos egípcios. Qual é a cultura dos egípcios? Depois vocês vai lá, procura sobre a cultura dos egípcios. Qual era a cultura dos egípcios? Cultura dos
dos egípcios eram joias, cultura dos egípcios era, meus amados irmãos, brinco, batom, era tudo aquilo que trazia vaidade. Isso era a cultura que estava ali, meus amados irmãos, na igreja de Coríntio. Então eles falavam: ah, que louco, eu não largo meu brinco, eu não largo meu batom, eu não largo as minhas vaidades, eu não largo de maneira nenhuma. Sabe o que é isso? Para o mundo nós somos loucos, porque quem está se arrependido, quem se arrependeu de coração, não vai aceitar mais esse tipo de coisa. Então o mundo vai falar que nós somos loucos para Cristo. Cristo tornou a loucura deste mundo para confundir os sábios. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o evangelho da cruz. Aí, voltando no evangelho da cruz, o evangelho da cruz, meus amados irmãos, ali mostra que todo o pecado caiu sobre o Senhor Jesus. O Senhor Jesus tomou sobre si todas as nossas dores. O Senhor tomou sobre ele todos os nossos pecados. Ali caiu sobre ele a vaidade, ali caiu sobre ele o brinco. Jesus nunca usou vaidade, você pode ler na Bíblia, nunca usou vaidade. Jesus nunca aceitou vaidade, Jesus nunca adulterou. Agora o adultério estava sobre Jesus, a prostituição estava sobre Jesus. Jesus nunca falou palavrão, o palavrão estava sobre Jesus. Jesus nunca foi espírita, o espiritismo estava sobre Jesus. Jesus, meus amados irmãos, nunca pecou de forma alguma, e o pecado estava sobre ele. E quando o pecado estava sobre ele, diz a palavra do Senhor que o Pai virou as costas para ele, porque o Pai não tem conformidade com o pecado. E quando o pecado estava sobre ele, a minha vaidade, o meu pecado, o teu pecado, o pecado do mundo inteiro estava sobre ele, Deus virou as costas para ele, de maneira que ele também não estava suportando aquilo, mas por amor ao Pai, e o Pai por amor a nós, meus amados irmãos, virou as costas e ele falou: Pai, foi isso que eu falei lá no monte, Pai, se possível for, Pai, tira de mim esse cálice. Era o cálice dos nossos pecados, era o cálice do pecado do mundo inteiro, que ia cair sobre ele, agora caiu. E neste momento tão difícil, o Pai virou as costas não para ele, mas virou as costas para o pecado. Mas ali estava a conta de Jesus Cristo com Satanás, o nosso acusador. O sangue de Cristo comprando todo o nosso pecado. E se Jesus comprou todo o nosso pecado, isso quer dizer, ele revogou para que nós não venhamos pecar, e através disso ele seja o nosso advogado. Louvado é o nome do Senhor, para que nós não venhamos pecar. Aleluia. E se pecarmos, se arrependermos. Esse é o evangelho que o apóstolo Paulo estava pregando. O evangelho da cruz é loucura para os gregos, mas é poder de Deus, que para vencer o pecado, para vencer a vaidade, para vencer o adultério, para vencer a mentira, para vencer, meus amados, tudo isto tem que ter poder de Deus. Quem não vence não tem poder de Deus, tem emoção. Glória, louvado é o nome do Senhor. Aí alguém fala que isto, pregador, isso é muito duro. Duro nada, duro é o pecado, porque naquele dia o que vai fazer divisão entre nós e Deus vai ser o pecado. E muitos estão esquecendo da ira de Deus. Aí alguém está pensando que a ira de Deus vai ser Deus vir e pegar, pisar na cabeça
e maltratar, não. A ira de Deus vai ser tão simples, irmãos, que diz a palavra de Deus, isso é escatologia, né? Aí nós já temos que ir para a escatologia, mas só vamos falar um pouquinho. Então, a ira de Deus vai ser lá no Armagedor, quando Satanás, o falso profeta, a besta, se levantar contra a igreja de Cristo, quando Cristo vir julgar a terra. Satanás, a besta, o falso profeta e todos aqueles que adoraram a besta, todos aqueles que foram contra o evangelho de Cristo, vai se levantar pensando que Jesus vai pegar a espada e vai, meus amados irmãos, batalhar com a espada. Não, a ira do nosso Deus vai ser que só com sopro Jesus vai lançar Satanás, vai lançar a besta, vai lançar os falsos profetas e todos os adeptos que adoraram a besta, que se curvaram diante da besta, vai lançar no fogo de lago horrível de enxofre, aonde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Vai ser sofrimento eterno. Essa é a maior ira de Deus. O ser humano agora sentir, meus amados, dores para sempre, sofrimento para sempre. Nunca mais vai acabar sofrimento. Até Satanás tem medo deste dia, então ele está lutando para que te convença que você pode usar pecado sim, que você pode servir a Deus sendo homossexual. Nada contra quem tem esta opção, mas quem quiser mudança, o Espírito Santo muda também. Faz virar homem e faz a lésbica virar mulher, porque isto é obra maligna. Deus Santo, Louvado é o nome do Senhor. Está no tempo dos meus amados pastores pregar o evangelho, sairmos lá de Gálatas, sairmos de Gálatas 3, que o apóstolo Paulo fala: começaste no espírito, agora terminaste na carne. Está na hora, meus amados irmãos pastores, de largar o comodismo, de ficar pregando prosperidade, aonde o mundo está nas mãos do maligno, aonde os poderosos deste mundo estão avançando para acabar com nossos jovens, para acabar com nossas crianças, para acabar com nossos moços, com nossos idosos, com o evangelho que não convém à Bíblia. Está na hora de pregar o arrebatamento, está na hora de pregar a doutrina do Senhor. Saia desta mentira que Satanás tentou também ganhar o nosso Jesus com o mundo materialismo. A tentação de Jesus é o mundo materialismo. Lê lá também em São Mateus 7 a seguir, que lá o Senhor vai instruir que nós não devemos estar presos nas coisas deste mundo, porque as coisas deste mundo é para nos separar de Deus. Então Satanás tem essa estratégia, dizer que você servir a Deus, se você não ter uma boa casa, se você não ter bom carro, então Deus não está na tua vida. Você tem que ser próspero, você tem que dar a melhor oferta, você tem que fazer o melhor voto para ter prosperidade, para mostrar que é Cristo. Não sou contra oferta, não sou contra dízimo, não sou contra a prosperidade, mas sou contra as hipocrisias para granjear lucro e dizer que é próspero e a igreja amíngua espiritual. É tempo de pregar arrebatamento. Aleluia. E quem dá o crescimento é o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. É o Espírito Santo. E Jesus está às voltas. É tempo de nós entrarmos na palavra de Deus, igreja. O apóstolo Paulo falou: se até um anjo do céu vir pregar outro evangelho, seja anátema. Não acredite em evangelho materialista.
não acredita em evangelho, meus amados, sensualista, em evangelho que não tem transformação de vida. O verdadeiro evangelho é aquele que faz o homem e a mulher ser pai de família, ser mãe de família, e filho ser filho de pai de família. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus, Senhor. Esse é o evangelho de Cristo. Esse é o evangelho da cruz. Evangelho de outra forma não é evangelho. Aí alguém pode falar, a igreja dele nunca vai encher. A igreja de Cristo não está procurando, meus amados, quantidade. A igreja de Cristo está procurando qualidade. Porque se fosse quantidade, o apóstolo Paulo não descia chicote naquele povo, meus amados. Porque tem que ter o Espírito de Deus. E Aleluia! o Espírito de Deus Glória não a tem Deus! conformidade com o mundo. Oh, Porque Deus! luz é luz, trevas Fala, é Deus! treva. Aleluia! Luz é luz, treva é treva. Glórias! Ou nós somos da luz, ou nós somos da treva. Examine a palavra do Senhor e deixe o Espírito Santo de Deus. É Ele que tem. Como é que eu ensino aqui? O Espírito Santo de Deus tem que? Ué, ninguém sabe? Quem convence o homem é? O Espírito Santo. Então, deixa o Espírito Santo te convencer. Amados, quanto mais nós oramos, quanto nós mais buscamos ao Senhor, quanto mais nós jejuamos, é o Espírito Santo que vai nos ensinando do pecado. Agora, quando nós endurecemos o coração, meus amados, aí o Espírito Santo não pode trabalhar. Aí vem aquela palavra, por muito ser repreendido e endurecer a cerviz, endurecer o teu coração, aí vai que não vai ter mais jeito. Aí o homem perde o temor. A pior coisa é quando o ser humano, o homem, a mulher perde o temor de Deus. Não perca o temor de Deus. Servir a Deus é em espírito e verdade, é o evangelho da cruz. Então Jesus Cristo não precisava morrer na cruz. A morte de cruz, irmãos, ali tudo significa que toda a obra da carne caiu sobre Jesus, para que hoje nós venhamos andar em espírito. Não tem outro evangelho a não ser esse. Outro evangelho a ser esse é Baal. Verdade, Deus. Se fosse no tempo de Elias, irmãos, meu Deus do céu, muito ia morrer, hein? E nós hoje, irmãos, estamos passando mais luta com os de dentro do que com os de fora. Os de dentro que não quer obedecer. Os de dentro olham para nós e falam, eles são loucos. Mas olha aí, somos loucos. A sabedoria de Deus é loucura para este mundo. Porque nós entendemos como nós devemos agradar a Cristo. E como o Espírito Santo se manifesta verdadeiramente na nossa vida. Porque o apóstolo João, lá na epístola dele, se eu não me engano, capítulo 4 a seguir, ele diz, provais e vê se o Espírito é de Deus. Porque todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne, esse é de Deus. O que ele quis dizer? Que Jesus Cristo, ele vem em carne, mas venceu o pecado, venceu a vaidade, venceu o adultério, venceu a contenda, venceu os partidários. É verdade, isso é evangelho da cruz. E evangelho, meus amados, que Jesus Cristo veio em carne, mas não fez a vontade da carne, para que nós também lutássemos contra a carne, porque senão não estaria escrito lá em Efésios. E como é que prega outro evangelho, irmão? Como é que consegue? Como é que os grandes teólogos conseguiram inverter isso? Sabe o que é? Encerrando, o apóstolo Paulo explica, eu sempre vou falar isso. São os homens que os deuses deles são o ventre.
São os homens que não estão preocupados com a alma dos irmãos, com a salvação dos irmãos. Estão preocupados só em granjear dízimo. Vai lá no bastidores, vocês vão ver que eles não falam. Quantas almas hoje ganharam o Senhor Jesus? Eles vão procurar. Ah, conta entrou hoje. Olha, tal dia tem que ter tanto na conta bancária. No bastidores é assim, experiência. No bastidores é assim, irmãos. Mas eu quero dizer, aqui nós estamos atrás de alma. As demais coisas é o Senhor que vai acrescentar. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Tem que dizimar sim, tem que ofertar sim, mas segundo a vontade de Deus, porque a palavra de Deus diz: quem dá com alegria lá no céu brilhará. Louvado é o nome do Senhor. Mas não é por isso que você vai ser classificado aqui. Nós não vamos classificar se você der 10 mil reais de dízimo, se todo dia tu der 10 mil de oferta. Nós vamos ter você como aquele até que não tem para dar hoje, mas vai ser igualado aos outros. Louvado é o nome do Senhor. Se tiver em pecado, disciplina. Se não quiser disciplina, existem muitas igrejas por aí, mas aqui vai ter disciplina, você dando milhões ou você dando real, mas tem que ser da vontade de Deus. Aqui o mamão não pode vencer. Aleluia. Tem que ser Deus. Adoramos a Glória Deus, a Deus. Deus santo, aleluia. 8 anos de existência que vamos fazer em março. Mas eu quero dizer aos irmãos, com esses pouco número de pessoas, aqui tem jovens valentes, jovens que estão vencendo o adultério, vencendo a masturbação, vencendo as drogas, vencendo a mentira, vencendo a contenda, mas são futuros pastores de fogo. Glória a Deus. Que vai ter Aleluia. um evangelho sólido Deus na sua vida. santo. Não vai ter Aleluia. aquele: hoje eu estou na igreja, amanhã eu estou na maconha, estou no adultério, estou na igreja de novo. Isso é porque os pastores não ensinam o evangelho, meus amados Glória a irmãos. Deus. Aleluia. O evangelho da rocha ensina o evangelho da areia. Qualquer rabo de saia, o jovem cai. Qualquer fumaça, o jovem cai. Aqui tem que se firmar no evangelho de Cristo, porque se não se firmar, Aleluia. Glória. Deus santo, poderoso. Que a palavra de Deus fale melhor em cada coração aquilo que a palavra de Deus, a hora, melhor dizendo, não nos permite nós falarmos. Se permite, até aqui o Senhor falou. Quebrou o pau, não. A palavra de Deus é essa, irmãos. A palavra de Deus é essa, não tem outra. Louvado é o nome do Senhor. Bate palmas e dá glória a Deus.